Boa tarde, irmãos e irmãs do YouTube. Agora, 5 horas e 35 minutos. Ainda é tarde. Já perto já da noite. A noite começa às 6 horas, né? E vai até às 6 da manhã. Não, vai até meia-noite, depois aí começa a madrugada, da meia-noite em diante. Agradeço a todos vocês. Agradeço a todos que estão se inscrevendo no canal. Chegamos a 473 inscritos. Esses que estão inscritos, fora os que assistem, mas não se inscreveram ainda. Clique no sininho, se inscreva, manda uma mensagem, um pedido de oração, um comentário, clique no joinha, que aí a plataforma vai entender que está desenvolvendo. Aí vai dar mais tempo para a gente, só tem 18 minutos, o tempo é curto. Agradeço a todos, vamos fazer uma oração e vamos trazer uma mensagem essa noite. Quer dizer, ainda está de tarde, mas para hoje, né? Querido Deus, em nome do vosso Filho Jesus Cristo, venha a Ti, Senhor. Peço a Ti perdão e misericórdia pelos meus erros, meus pecados, minhas falhas. Senhor, abençoa esta mensagem, Senhor, que ela possa, meu Senhor, mudar muitas coisas na vida de quem a ouvir, Senhor, e a assistir, para que possa compreender, Senhor, muitas coisas que às vezes nós não damos muito crédito, mas faz muito dano à nossa vida. E nós não entendemos por quê. Para que nós possamos, meu Senhor, levar a vida, meu Senhor, mais bem orientado, mais assim, entendendo que Tu és o Deus nosso, primeiro lugar, depois as outras coisas vêm. Agradeço a Ti, meu Pai, agradeço a Ti, meu Senhor Jesus. Irmãos, vamos fazer a leitura. Aqui está a Bíblia, e aqui está o óculos, né? E vamos fazer a leitura. Vamos fazer uns quatro trechos da Bíblia. Abra suas Bíblias em Lucas, capítulo 18 e versículo 18. Lucas, capítulo 18 e versículo 18. Nós vamos falar sobre a posse de riqueza, de dinheiro, essas coisas. O que é que a gente deve fazer e o que acontece na vida de cada um. Então, Lucas 18, 18. Certo, aqui diz o jovem rico. Certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Depois Jesus respondeu: por que me chamaste bom? Ninguém é bom senão um só, que é Deus. Sabes o mandamento? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe? Replicou ele: tudo isto eu tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo que tem, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Agora vamos ler no mesmo livro de Lucas, no mesmo capítulo 18, agora versículo 24 e 25. E Jesus, vendo assim triste, disse: dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Bom, esta é outro versículo. Agora vamos ler em Lucas, capítulo 19, e versículo do 6 ao 10. Lucas 19, versículo do 6 ao 10. Aqui diz Zaqueu, o publicano. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedava com homens pecadores. Entretanto, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se alguma coisa eu tenho defraudado, ou seja, roubado de alguém, eu restituirei 4 vezes mais, quer dizer, eu devolverei 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão,
porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Bom, vamos dar uma leitura agora no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 24. Mateus, livro de Mateus, capítulo 6, versículo 24. Os dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar ao outro, ou se levantará um e desprezará o outro. Não se pode servir a Deus e a riquezas. Bom, essas são as leituras. Nós fizemos uma oração. Agora vamos entender o que isso significa para a gente, irmãos e irmãs, e todos que estão nos ouvindo. Aqui não prego religião. Eu prego a palavra de Deus, né? O sol está meio virado ali. Deixa eu virar a câmera aqui. Aí. Vem passando pessoas aqui. Eu vou dar uma paradinha, depois nós continuamos. Uma moto está passando. Aqui é um lugar público, né? Lugar livre. É uma estrada antiga no alto de uma montanha. O que nós queremos falar com isso? Bom, um jovem rico chegou a Jesus e perguntou: Senhor, o que eu preciso fazer para entrar no reino de Deus? Jesus deu a resposta. Bom, você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não dirás falsos testemunhos, não honrarás a teu pai e tua mãe. E ele falou: não, disso tudo eu venho cuidando desde a minha infância. Ele falou: então te resta uma coisa. Vai, vende tudo que tem, volta e segue. Ele ficou triste porque era muito rico. Era riquíssimo. Da mesmo jeito, a outra passagem, né, que nós lemos, que Jesus falou que é muito difícil, dificilmente, não é impossível, é dificilmente, não estou falando, os irmãos e irmãs que estão assistindo, que têm grandes condições, grandes posses, não estou dizendo isso, que você tem que ficar pobre, não é isso não. Ali está dizendo que muito difícil é um rico entrar no reino de Deus, mas depois vamos explicar o porquê. Que não seja, que você não leve em consideração se você não é assim. Depois nós vamos explicar porquê. Estamos falando só sobre essa passagem. E a outra passagem que Jesus falou que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha. Outros, se você for continuar a leitura, outros retrucaram, mas falando: não, nada é impossível para Deus. E Zaqueu estava em cima de uma figueira querendo ver Jesus. Jesus falou: Zaqueu, desce daí porque hoje eu tenho que pousar na tua casa. E ele ficou contente. Zaqueu era um publicano, Zaqueu era um cobrador de impostos. Ficou rico roubando, ficou rico em cima de muitas pessoas. Aí Jesus entrou na casa dele, outros criticaram, falaram: tá vendo? Ele come com pecadores, porque os republicanos eram considerados pecadores pelo povo judeu, que eram os cobradores de impostos. E lá dentro da casa, Zaqueu levanta e fala: Senhor, eu resolvo hoje dar metade dos meus bens para os pobres. E aquele a quem eu roubei, aquele a quem, né, eu lucrei e ganhei em cima deles, eu vou devolver 4 vezes mais. Bom, Jesus falou: hoje houve salvação nesta casa, porque esse também é filho de Abraão. Hoje houve salvação nesta casa, porque Deus, o Senhor, veio para salvar os perdidos. Por que salvar os perdidos? Por que essa parte aí da leitura? Por que um rico não entrar no reino de Deus? Irmãos, você não é impossível de ficar rico. Nós já somos ricos, mesmo não tendo nada, já somos ricos, porque o Senhor não deixa faltar nada para nós. É que quando a pessoa se dedica ao dinheiro e começa a amar ao dinheiro, aí vem aquela leitura lá em Mateus: não se pode servir a dois senhores, servir a Deus, né, ou servir ao dinheiro, amar a Deus ou amar ao dinheiro.
Você pode ter dinheiro sim, você não pode amar ele. Quando você se dedica a amar, como aqui na minha cidade já vi muita gente que morreu comendo um pão seco, comendo, sabe, um franguinho do quintal, mas com muitos milhões no banco, para não gastar. Para não gastar. Porque tem medo de gastar e perder, só quer, assim, ajuntar. E tem também empresários na minha cidade que ajudam muitas pessoas, tem condição financeira, então ajuda muitas pessoas. Então ele faz compra e manda entregar na casa daquele que está passando alguns apuros, algumas necessidades, ele dá uma avaliada, vê quem é que está passando mais apuro, mais necessidade, e Deus tem abençoado muito, muito mais vezes essa pessoa. Então o Senhor Jesus falou que aquele jovem que era riquíssimo, ele acompanhou tudo, todos os mandamentos dele acompanhava, só que ele amava aos bens que tinha, ele amava a riqueza. Você pode ter bens, você pode ter carros bons, você pode ter riqueza, você só não pode amar um bem material, que nem meu carro tá ali. Eu não posso amar esse carro, eu tenho que amar meu Deus, o meu Deus. Eu posso gostar, mas amar somente a Deus. É assim que está escrito. Eu posso gostar, aqui está o meu notebook, que está fornecendo energia para poder iluminar aqui a gravação, mas eu não posso amar o meu notebook. Eu posso gostar dele, eu posso querer ele, mas amar não, amar somente a Deus. E tem muitas pessoas que amam ao dinheiro, amam a riqueza. E por fim, aí vai ficando numa posição a qual fica difícil, porque vai deixando Deus de lado. Ele acha que porque ele herdou uma grande herança, ele não precisa de Deus. Ele acha que porque ele lutou, ficou rico, agora quer Deus para quê? Às vezes as pessoas só procuram Deus no momento que está passando apuro, no momento que está passando dificuldade ou doença, mas depois que as coisas se resolvem, esquece Deus. Você tem que buscar a Deus em qualquer situação, seja situação de riqueza, seja situação de pobreza, seja até mesmo de moradia de rua, você tem que buscar Deus, porque o Senhor, Ele cuida de você, Ele não deixa você passar fome, Ele não deixa você passar sede, Ele não deixa você ficar no tempo, apurado aí, perdido aí no mundo. Ele sempre traz alguém para te ajudar. Quando eu passei as minhas dificuldades, que eu passei muito tempo dificuldade, o governo, no começo do governo Bolsonaro, nos primeiros meses, eu acho que foi logo em janeiro, cortou, né, o ministro do Tesouro, cortou todos os benefícios. Vocês lembram disso? Cortou meu benefício também. Levei 5 anos para poder voltar a receber do INSS, porque eu tenho um problema de enfermidade e recebo do INSS. Então, eu tenho uma enfermidade e recebo do INSS. E levou 5 anos para eu receber os meus benefícios de volta na justiça, entrei com advogado na justiça, e levou 9 anos para eu receber todo o montante daquele tempo que foi cortado. Então passamos por apuros. Passamos a ponto de eu chegar no posto de gasolina, colocar R$2 de álcool. Colocar só R$2 de álcool. E uns empresários que são da minha cidade, que eles gostam de ajudar, mas eles não fazem questão de se aparecer. O mais correto é isso. Se você tem condições, ajuda alguém. Se você não quer se aparecer, faz uma compra, manda entregar na casa de alguém sem falar quem foi que fez. Faça isso. Ou então compra numa outra cidade e manda entregar na sua, porque a pessoa daquela cidade não sabe quem é você e nem qual é o teu nome. Então, aí você vai estar ajudando alguém, mas não vai se aparecer. Porque Deus tem ajudado tanta gente, mas Ele não vem falar, olha, eu ajudei. Jesus socorreu muitas pessoas, mas não, Ele não falou, eu socorri. Ele falou, a tua fé te salvou. Ele falava assim, a tua fé te salvou. Ele não falava assim, eu te salvei. Não. Ele estava na mesma posição que nós, na mesma posição humana, sentindo as mesmas dores, fome, sentindo sede, sentindo, sabe, as necessidades que a gente precisa ter. Ele estava nas mesmas condições que nós. Mas ele não falava, eu te curei. Não, nenhuma parte da Bíblia ele fala isso. A tua fé te curou. A tua fé em quem? A tua fé em Deus. E agora que ele já
ressuscitou a tua fé nele, porque ele é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos ver o horário aqui? Então, irmãos, eu passei por dificuldades. Na época eu estava com um problema com a minha enteada, que estava envolvida com droga, essas coisas, então ia consumindo o gasto nosso, o ganho, mas ainda passamos apuro, passamos. Mas tanto pedi a Deus, orei, graças a Deus, Deus libertou ela. Hoje é uma pessoa perfeita, uma pessoa, sabe assim, não perfeito, perfeito somente é o Senhor. Uma pessoa assim, já consciente das coisas, né? Mas também durante todo esse tempo o Senhor nunca deixou faltar comida na minha casa. Sempre enviava através de alguém. Sempre enviava através de um, através de outro, só sei que a compra chegava em casa. Uma vez chegou 2 compras. Chegou de um empresário e chegou de outro empresário, na minha casa. Nós já tínhamos recebido uma compra. Aí eu falei assim, bom, falei para minha esposa, agora onde que vamos levar? Aí me veio no coração, vamos levar na casa do pastor, da igreja? Aí fomos levar na casa do pastor. Quando nós chegamos com essa compra lá, eles começaram a chorar. Porque eles já não tinham mais nada, eles cuidavam do ministério, mas eles não eram assim, eles não pedia nada a ninguém, somente Deus que mandava. Levamos lá, estavam sem compra. Estavam sem compra, a compra chegou, a compra veio para nós, mas eu falei para minha esposa, estou entendendo que não é para nós, porque nós já recebemos de outro. Vamos levar na casa de um outro, levamos na casa dele. E o filho dele estava sem o Todd. E o Todd chegou nessa compra. E é o que o filho dele gosta, o chocolate que o filho dele gosta, o Todd em pó para tomar com leite. Então, irmãos, Deus não deixa faltar nada na sua vida. Você é uma pessoa desenvolvida assim financeiramente, então você agradece a Deus pelo teu desenvolvimento, porque é Ele que tem que vir em primeiro lugar, e depois você aproveite bem essa riqueza sua, ajude alguém e aproveite bem. Não fica guardando dinheiro para depois você morrer, aí vem outros que não fez nada, vai torrar tudo. Vai torrar tudo. Desses que eu falei para você, já bastante já morreram, os netos, os bisnetos, mas torraram tudo. E hoje que está muita juventude desenvolvida em droga, gastaram em droga. Eu conheço um empresário que tem muitas fazendas. Os filhos deles torrou tudo em droga. Eles são primos de 3º grau da minha família, da parte do meu pai, primos de 3º grau. E torraram tudo. Só ficou as fazendas porque não conseguiram vender, porque o inventário não foi fechado ainda. Já faz tempo que o pai deles morreu. Tem muitas fazendas aqui, acho que tem umas 5 fazendas de mais ou menos uns 100 hectares cada um. Bom, eu quero dizer a vocês que ame a Deus, tenha condição financeira, use a tua condição financeira, que o meu pai falava assim, o dinheiro é para servir a nós, e não nós servir ao dinheiro.